Pronto, a gente voltou aqui para fazer esse encerramento, certo? Vou aguardar um minutinho para Anderson chegar. Joia, Anderson chegou aí, vai enviar o convite. Pode enviar a solicitação para te botar ao vivo. Tô aparecendo? Tá travada a imagem ainda. Tá travado, né? Tá. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Pode Vamos seguir lá. falando, Anderson. Hã? Aqui no Instagram é feito máquina, né, de ficha, telefone de ficha, né? Acabou a ficha, a gente botou outro para continuar a ligação. Mas Pois vai é. lá, tu tava dando aquele fechamento, pode seguir falando. E aí, assim, pra gente pensar, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, qual o tema? O tema é a vivência da sombra e da persona, tá? Vou até digitar aqui de novo, porque Uhum. ajuda quem acabou chegando agora. Torna fixo aí, parceiro. Torna fixo aí. Vou colocar. Teve várias questões que as pessoas colocaram na outra live, né? Várias perguntas. Teve até uma pergunta mais psicopatológica, que envolvia a questão, né, da neurose, né, e da unilateralidade levar a uma psicose, alguma coisa assim. Não vai dar Uhum. para responder agora, porque entra em outras minúcias, em outras questões. Mas eu acho que pensar a vivência e persona hoje, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, é extremamente desafiador, mas também extremamente enriquecedor, né? Se você não está em terapia, iniciar um processo terapêutico pode te dar essa possibilidade. Mas se você não está e quiser tentar fazer alguma coisa, né, eu não recomendo muito, mas você tem livros que podem te ajudar a tentar entender a problemática, que não é simples fácil. Mas pensar a vivência delas hoje é extremamente importante, por quê? Porque primeiro vai colocar a gente numa discussão que envolve a ideia de psicologia social, né, porque vai colocar a gente numa discussão com a coletividade, né, faz parte das duas, da antinomia que Jung coloca, né, Jung no Prática da Psicoterapia vai trazer o conceito de uma antinomia, né, inspirada em Kant, que é o individual não importa nada perante o genérico e o genérico não importa nada diante do individual. Uma antinomia da qual a gente não escapa, porque se a gente ignora a nossa individualidade, a gente cai num sujeito alienado, um sujeito de massas, né, que é o que mais se questiona hoje, sem discutir isso com Jung. E se a gente cai no Uhum. oposto, a gente cai também num outro problema social, que é o sujeito individual, aquele hiperindividualismo, o individualismo selvagem, onde o cara, perdão, né, o cara tá cagando e andando para a sociedade. Uhum. Então, pensar o contexto de persona e sombra, ao mesmo tempo que coloca a gente diante de pensar os nossos papéis sociais, como é que de pensar que eu não fujo do meu social, Jung vai afirmar isso lá no capítulo dele sobre do homem e seus símbolos, ele vai dizer que nós sofremos a nossa época porque nós somos a nossa época, né? Então não adianta a gente falar, né, de crise, falar de sofrimento e achar que a gente está livre disso, porque a gente está vivendo esse sofrimento, mesmo que a gente não o reconheça. E aí, falar de persona e sombra nos coloca nesse papel, no papel de reconhecer a dinâmica social, mas acima de tudo, de reconhecer, né, o conflito ético que a gente é colocado todo instante. Né? Por Uhum. isso que é difícil. Porque quando você se apega a um papel social, é difícil para você entrar tentar solucionar um conflito ético que possa fazer com que você perca alguma coisa desse papel social. Né? Por isso que se trabalha no processo terapêutico um processo de adaptação e flexibilidade. Por quê? Porque você precisa reconhecer qual é o teu papel social. Esse papel social pode vir aí porque você conquistou um espaço no mercado, esse papel social pode vir porque você pertence a uma família abastada, né? Ou o fato de não pertencer a uma família não abastada também é um papel social, porque inerentemente você vai crescer com aquela necessidade de superar o teu meio, né? E ao mesmo tempo te colocam em questões sociais, né? Em questões éticas. Por quê? Porque até que ponto você pode
ignorar as tuas origens para alcançar um determinado objetivo. Quando você tenta sacrificar voluntariamente as tuas próprias raízes, tu está assumindo um compromisso ético que pode te esvaziar assim que você perceba. Que é quando você tenta viver uma realidade que não é a sua. E é quando ele vai falar, né? Quando ele vai dizer assim, que ele não sugere às pessoas que se envolvam com yoga, por exemplo, se elas não sentirem que é uma demanda delas. Por quê? Porque elas não vão estar reconhecendo a sua própria natureza. Que é o que ele vai falar nessa ideia de antinomia, é o fato da gente reconhecer que nós somos seres instintivos, né? Cai até, para quem gosta, pode até soltar um pouquinho o discurso do Bruce Lee, né? Tem vários vídeos dele na internet e muitos onde ele exalta a importância da gente prestar atenção nos nossos instintos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer a nossa dinâmica espiritual. E não espiritual no sentido metafísico, mas no sentido, né, do Wilhelm Dilthey, é no sentido de cultura. Eu pertenço a uma cultura. Se eu nasci no Brasil e eu enfrento as dificuldades de ser um afrodescendente no Brasil, não vai me ajudar a ficar idealizando que talvez num país, né, onde a população majoritária seja aquela população que faça a mesma parte da minha etnia, né, eu não gosto da palavra raça, mas ainda se utiliza ela. Né, então eu fico achando que eu só vou me sentir, né, novamente enraizado se eu estiver nesse mesmo local. E tem muitas pessoas que descobrem, né, com muita frustração, que não adianta elas venderem tudo, sair daqui e ir embora na África, porque ela não vai encontrar quem ela é na África. Porque uma parte dela vai estar faltando, que ela nasceu na cultura do Brasil, ela não é, essa pessoa não seria um negro africano, ela é um negro brasileiro, que tem sua contraparte arquetípica, né, que a gente pode pensar assim, né, num sentido, a gente poderia até utilizar esse sentido no sentido arquetípico, que se encontra na África. Por quê? Porque tem uma cultura mais vasta e mais ampla. Mas os problemas imediatos dela, que permeiam a persona e a sombra, e quem ela é, estão aqui. Entende? Então, a gente muitas vezes tenta resolver os nossos dilemas, que envolvem essas duas noções, a vivência dessas duas noções, dessas duas grandes imagens arquetípicas, figuras arquetípicas, ignorando até os próprios sentimentos, as próprias emoções que brotam desses conflitos. Se a gente entender mesmo a proposta do Jung no sentido psicológico, não é fugindo de tudo isso que a gente vai se reconhecer. É justamente no sentido contrário. É indo de frente para ele. É reconhecendo. É acolhendo. Não é resolvendo, porque a gente nunca resolve a sombra como a gente nunca resolve a persona. Né? É encarando-os. É integrando aquilo que é possível integrar deles e adquirindo flexibilidade para perceber, né, que a gente não é um semideus, a gente não engole o mar. Não é Poseidon. Né? Podemos, no máximo, ser filhos dele, mas a gente não é Poseidon. Quem engole o mar é Poseidon. A gente não. Sim. O que é que E tu eu acha? acho que, trazendo essa ideia, né, do processo terapêutico, tudo que a gente falou, né, para a gente ir dando essa conclusão hoje, né, a gente pensar na sombra, né, do ponto de vista prático, assim, do processo terapêutico, a pessoa, na sua vivência individual, pode até conseguir entrar em contato com a sombra, ou entrar em contato com esses aspectos. Mas a terapia, ela funciona porque vai ter um outro olhar ali, trazendo alguns pontos que a pessoa, do seu ponto de vista, às vezes não enxerga. Né? Mais Sim. ou menos como você dirigir um carro, né? O carro sempre tem um ponto cego. Né? Se o carro estiver atrás, ele vai estar vendo o teu ponto cego, mas do teu ponto de vista, dirigindo, você não vê. Né? Então, a função da relação terapêutica é um pouco essa também, né? Poder trazer esses aspectos, esses pontos cegos, que a personalidade da pessoa, que a pessoa, por estar dentro dela mesma, não está enxergando em alguns momentos. Né? E aí eu acho que também é fundamental nessa relação terapêutica, o terapeuta ele não vai trazer algo no sentido de caminhar na frente da pessoa. Né? A gente só vai para onde a pessoa está indo. Né? Não é nossa função, digamos assim, ficar cutucando a sombra da pessoa para que ela integre Sim. isso. Não. Né? A gente tem uma atitude muitas vezes mais passiva. Né? A gente Sim. precisa deixar com que a coisa aconteça, deixar com que a pessoa vivencie a experiência da sombra para que a gente possa ir entrando nisso. Né? A função da gente vai estar trazendo e jogando de forma desrespeitosa um conteúdo na pessoa. Né? Isso. Eu acho que uma outra ideia, né, para a gente também dando esse fechamento, na mitologia, né, e aí a psicologia junguiana fala muito de mitologia, os deuses eles não são seres metafísicos ou extracorpóreos. Quando se fala de deuses, são partes da nossa personalidade
que elas são tão inconscientes que elas têm uma certa autonomia em relação a gente, né? Mas são Sim. partes inconscientes da nossa personalidade, que são nossas, mas são mais do que a gente também, né? Essa ideia quando se fala dos deuses, né? Na mitologia grega, né, Anderson trouxe o Netuno, né, o Zeus. O mundo ele foi dividido em 3 reinos, né? Então você tem Zeus, né, que manda ali no Olimpo, né, que é o reino superior. Você tem Netuno, que manda nas águas, e você tem Hades, que manda no submundo, né? A gente pode pensar na vivência da sombra como esse submundo, né, esse aspecto onde as coisas são mortas, onde as coisas são negadas, né? E aí, do ponto de vista da mitologia, os deuses eles não querem ir para o Hades, né? Eles não vão lá, mas tem um deus que ele consegue entrar e sair do Hades, né? Ou seja, esse deus é Hermes, né? Sim. Então, se a gente pensar do ponto de vista terapêutico, nessa relação da gente tentar integrar a sombra, né, do nosso cliente, a gente tem que ativar em nós o nosso aspecto de Hermes, porque Hermes tem essa capacidade de entrar e sair da sombra, entrar e sair do inconsciente, esse diálogo, né, consciente e inconsciente. E aí, que características são essas de Hermes? Né? E aí não estou falando de um deus exterior, estou falando de características nossas, né? Capacidade de diálogo, comunicação, simbolização, né? Nossa capacidade de articular a teoria com a linguagem do outro, né? A capacidade de mudar de forma. Né? Hermes é o deus que ele está o tempo todo trocando sua forma. Então, também no processo terapêutico, a gente adapta aquilo que a gente fala dependendo do receptor. Né? Se o cara, sei lá, é um mega empresário que tem um monte de responsabilidade, uma vida super corrida, talvez não faça sentido na linguagem dele eu trazer um mito, ou trazer algo que na linguagem do estudante de psicologia vai fazer sentido. Né? Então, como eu posso trazer aquilo sombrio que o outro precisa vivenciar, mas na linguagem dele? Então, por exemplo, só para eu ir fechando, certo? Vamos pegar esse exemplo. O cara que é um super empresário, né, que ele está identificado, o lado de luz dele, ou a persona, é esse lado que constrói, né, de força, de determinação, de garra, esse aspecto mais do guerreiro. Né? E aí, no processo terapêutico, a gente identifica que esse cara ele tem muita dificuldade de lidar com o lado sombrio da fraqueza dele. Né? Então, digamos assim, o objetivo da gente no processo terapêutico seria fazer com que ele se aproximasse dessa sombra, desses aspectos mais de fragilidade. Como é que a gente adapta, por meio do Hermes interno da gente, a noção de que ele precisa entrar em contato com a fraqueza, mas na linguagem dele? Então, ao invés de eu trazer um mito, por exemplo, que fala de fraqueza, eu posso trazer, por exemplo, assim, ó, você já viu, por exemplo, uma ação da Bolsa de Valores? Como é que ela é? Ela sobe o tempo todo? Ela está sempre crescendo? Né? Ele vai dizer, não. Né? Então, ela cai em alguns momentos. Mas imagina que o gestor ele não consegue ver a ação caindo. Se ela cai 10%, o cara já se desespera. Então, veja, eu estou trazendo como ele pode lidar com o fracasso ou com a fraqueza, mas na linguagem dele, não na minha linguagem. Então, acho que esse é um aspecto fundamental também desse diálogo terapêutico. Né? Como a gente pode trazer coisas, não porque a gente, por exemplo, eu posso ter feito yoga, né, e ter sido uma experiência boa, mas aquilo pode fazer sentido nenhum para a pessoa que eu estou atendendo. Então, como é que você vai dizer para a pessoa fazer isso? Né? Você tem que trazer pontos na linguagem dele, dentro da vivência do outro. Né? E saber que nossa vivência é só uma parte, ela não é uma verdade. Né? Todo mundo não precisa seguir o caminho que a gente seguiu para ter um bem-estar. Tu fala isso e é massa. Né? Eu entendo que a gente está tentando encontrar um desfecho para essas nossas... Não estamos conseguindo fechar, né? Mas eu acho que é massa. Por quê? Porque você traz uma ideia dentro da proposta que a gente se fez, né, de vivência da persona e sombra, e trazendo para o contexto do terapeuta agora. Né? Você traz a imagem do Hermes, que eu acho que é fabulosa. Que essa flexibilidade, ser maleável, Hermes é também reconhecido como o Kairos, né? Ele é o deus da oportunidade. Ele também é aquele deus que ele espera o momento certo para poder fazer as coisas. Eu acredito que para as pessoas que estão nos vendo, né, e eu queria também dar um oi aqui, porque eu vi um monte de gente que entrou aqui, mas gente conhecida mesmo, inclusive o pessoal do Conhecendo Jung, né, tem uma galera muito boa, queria dar um oi para todo mundo e entender que um oi para todo mundo, né, eu não vou pontuar, porque se eu fosse pontuar aqui, todo mundo que está entrando, enfim, não dá. Mas eu queria que com esse oi, todo mundo que eu conheço se sentisse aconchegado. Mas o seguinte, tu falou do papel terapeuta, e eu penso que é massa, porque uma das coisas que eu já vi, e até já escutei em supervisão e tudo, é a maneira como as pessoas ainda tentam entender
o papel do terapeuta junguiano a partir daquela ideia de racionalismo, né? Que é quando eu defino uma coisa, eu a reconheço. Tipo, eu decorei o DSM, então eu sei quais são os sinais e sintomas que fecham a depressão. Então eu fico esperando procurar aqueles sinais e sintomas em todas as pessoas. Porque no momento que eu as rotulo, no momento que eu as identifico, eu já me livro do peso de não saber lidar com ela. E na psicologia do Jung é justamente o contrário. A gente precisa reconhecer que tem essa dimensão coletiva, que a gente poderia dizer que é a dimensão estatística, é a ideia do indivíduo genérico, mas eu não posso sucumbir a essa ideia de tentar rotular facilmente a experiência e os fenômenos do outro. Por quê? Porque tem uma coisa chamada inconsciente, que para Jung, epistemologicamente, significava o desconhecido. O melhor conceito que Jung traz para a ideia do inconsciente é o desconhecido. Por quê? Porque, no fundo, eu não sei o que é o inconsciente. Eu sei apenas reconhecer os fenômenos típicos que se manifestam à consciência. Mas, em essência, eu não sei o que é o inconsciente. Isso é massa porque permite a gente linkar a ideia de que Jung não é metafísico, né? Ele não é religioso, ele não cai nessas abstrações. Por quê? Porque isso seria definir a priori, falar da essência das coisas. E a gente não fala. Então, na clínica, a gente não fala das pessoas, reduzindo elas a imagens, né, nessas imagens aí no sentido de abstração, já não no sentido de imagem do Jung. Por quê? Porque senão a gente perderia de vista o sujeito. O fato de eu saber o que é a sombra e o que é a persona, como um complexo de fenômenos análogos e afins, não me dá condições de conseguir olhar para o sonho de um paciente e dizer, isso é a persona. Por quê? Porque não sou eu que defino. Eu defino a partir da experiência dele. Tu trouxe esse teu relato e eu acho massa, porque assim, para a gente se complementar, é o que mais a gente vê as pessoas confundindo. Esperando, por exemplo, que a gente vá com o paciente falar sobre, olha, isso aqui é a tua persona, tá? Tu já reparou? Não, a gente não fala sobre isso, a gente não entra nessa minúcia. Por quê? Porque não nos importa definir a priori uma experiência que para o outro não vai ter significado. E aí tu tocou numa coisa que é o essencial. Não importa o que eu sei sobre sobre o sofrimento. O que importa é o que ele sabe sobre o sofrimento dele. Porque eu ter 15 pacientes que têm casos semelhantes ao dele, não diz nada sobre o caso dele. Só diz da minha presunção do saber. Eu acho que eu sei quem é fulano. Por isso que a gente não pode estar sugerindo nada para o paciente. Né? Porque eu estou sugerindo, eu estou presumindo que eu sei quem é o outro. E aí tem uma coisa que um colega fala, e que o Jung ele traz isso com clareza, mas esse colega fala muito, que é o Heráclito Aragão Pinheiro. Não sei se tu já ouviu falar dele. Um brother lá do Ceará. Então ele gosta de repetir uma coisa que assim, quando você estuda Jung, acaba você percebendo com clareza, né, que Jung nos convida para uma irracionalização da terapia. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente vai olhar para o paciente sem pré-julgamento do que eu já sei quem ele é. E racionalizar é deixar o inconsciente dele falar. Entende? Aí quando tu falou sobre desenvolver uma postura hermética, no sentido de ser fluido o suficiente para poder ir até o Olimpo, entrar no mundo dos homens e também ir até o Hades, né, porque ele realmente era o único que conseguia fazer isso, é o quê? É o terapeuta conseguir lidar com os fenômenos mais profundos do paciente sem cair na presunção de saber quem ele é. De esperar a coisa acontecer e colher aquele fenômeno junto com o paciente. Né? Eu acho que quando a gente fala de persona e sombra, isso é um outro aspecto mais importante. Por quê? Porque ser terapeuta já é uma persona. A gente passa 4, 5 anos na faculdade estudando psicologia, passa quase 2 anos de uma especialização, ou você vai para uma formação de analista, né? Que são mais 4 anos, ou você vai para quase 6 anos de mestrado e doutorado, você passa um tempo muito grande formatando a tua consciência a trabalhar a partir de uma perspectiva. E aí você vai se adaptando de tal modo que, se você não desenvolver flexibilidade, você pode acabar se apegando também à máscara do terapeuta. E aí você perde de vista esse fator de imprevisibilidade. Eu gosto quando ele utiliza a metáfora, né, da física de partículas que estava se desenvolvendo no período dele, da física quântica. Quando ele vai falar, ele vai utilizar, né, primeiro, o exemplo do fenômeno da onda e partícula, né, para falar desse caráter paradoxal, né, da luz, e ele vai utilizar também o princípio da incerteza do Heisenberg, né, para tentar utilizar isso como uma metáfora para a clínica. Quando ele traz esse exemplo do princípio de certeza, ele está querendo dizer que
eu nunca sei o que se passa na interioridade do outro. Por mais que eu ache que já conheça a persona dele, ou ache que saiba o que pode estar na sombra dele. Por quê? Porque ele é, para mim, uma incógnita. Sim. E na relação terapêutica, eu estou me relacionando com ele por inteiro, então minha sombra também está junto com ele. Eu estou Sim. vendo a sombra E dele. a terapia, né, é um processo que é vivo. Né? Acho que do mesmo Isso. jeito, a live, né, esse termo live significa vivo, né, em inglês. Então a gente está aqui ao vivo, né, a imagem do Anderson está travada. Né? Imagina se eu tivesse travado também. Né? Travado no Sim, sentido interior. Né? Se a gente não se adaptasse aqui, eita, pelo amor de Deus, eu pensei que seria dessa forma, mas não está sendo. Assim, é vivo o processo, né? Do mesmo jeito que essa live, o processo terapêutico também. Né? E aí, né, para a gente ir fechando, né, eu queria trazer um pouquinho do resumo do que foi dito hoje. Né? Eu acho que é fundamental a gente pensar nesse tema da sombra e da persona. Né? Eu acho que vocês podem ficar com essa ideia, né, de que a persona é esse lado da gente, essa máscara que a gente usa para se relacionar com o mundo. Essa máscara não é algo que é falso, né, é algo que a gente tem e que a gente tem que saber vivenciar esses papéis. Né? E aí, do polo oposto, né, a sombra seria essas características que a gente nega na gente mesmo. Então a gente vai ter um lado que a gente expõe ao mundo e a característica oposta vai estar em oposição. Né? E aí, sempre lembrando, a psique humana, nós não tendemos a ir em direção ao bem, à luz, né, ao que é bom. Né? Nós tendemos a ir em direção à completude. E completude é tudo, é luz e sombra, é sombra e persona, é bom e ruim, né? É quente e frio. São essas oposições. Então, na personalidade da gente, a gente tem que também trabalhar nesse processo de integração dos opostos. Né? Aquilo que a gente negar na gente, que for mais sombrio, a gente vai ver no outro. Então, o processo terapêutico ele entra para ajudar nisso. Né? Como a gente pode recolher isso que a gente coloca no mundo e trazer isso de volta para a gente mesmo. Eu acho que é essa conclusão que eu daria, né, para esse diálogo aqui. Claro que a gente entrou em diversos temas, referências, né, mitologia. Tu quer trazer algo, Anderson, para a gente fechar? cara, eu só acrescentaria o seguinte, que você fez um resumo muito bom. Para que ninguém também saia com nenhuma fantasia, quando a gente fala de completude, a gente não vai vivenciar, na ideia de completude, aquele momento de iluminação interior de um Buda, porque aquilo a gente poderia entender mais como uma metáfora do que como algo concreto, né? Então, que a gente possa entender é que esse estado de completude, ele também é passível e passageiro, ou ele é passageiro. Por quê? Porque no momento que eu me sinto inteiro, né, eu crio um novo foco de luz e eu crio uma nova sombra. E a gente entra novamente no movimento circular, porque somos, como diria o próprio Kant e Rousseau, somos seres perfectíveis. Então a gente nunca vai estar completo, no sentido de sem nenhum desenvolvimento a ser feito. Né? A ideia de completude que tu traz é fabulosa, mas às vezes, por conta das experiências religiosas particulares, alguém pode achar que quando você chegou nesse estado de completude, não tem mais nada para fazer. E é justamente o contrário. Né? A gente tem que estar tomando sempre cuidado para não cair numa híbris, né? Que é uma presunção de que eu já sei. É um estado de vaidade, de que eu alcancei aqui a sabedoria plena. Né? Então agora eu não faço mais parte do mundo dos réis mortais. Não, a gente assume a partir desse momento a humildade necessária para perceber que eu apenas subi um degrau. Tem uma quantidade inumerável de outras que eu nem sei se ainda nessa vida eu consigo subir. Eu acho que é massa a gente pensar isso para não cair numa estagnação. Mas teu resumo foi massa, velho. Eu espero que tenha sido claro para as pessoas, né? Pelo que a galera tá colocando aqui, tá bem dinâmico. Mas eu espero que tenha sido boa. Teve muita gente aqui que concordou, que ficou chocado e tal. E espero realmente que tenha agregado tudo isso que a gente trouxe. Né? Foi uma honra, parceiro. É bom revê-lo depois do nosso tempo aí de pós e tudo, as nossas caminhadas no mundo, mesmo que virtualmente nesse momento. Eu queria agradecer, né, todo mundo que participou. A live, né, a gente vai salvar no IGTV. Ela foi dividida em duas partes. Né? A primeira deu 1 hora, a gente encerrou e abriu essa nova. Certo? Vai estar lá no IGTV. Queria agradecer também a Anderson, né, pela disponibilidade, né, para a gente ter tido esse papo aqui. Mesmo a imagem dele travada, mas a voz dele estava aí fluindo. Né? Imaginem que eu estou fazendo joinha. Eu estou colocando aqui, joinha. É isso aí. Agradeço todo mundo, certo, pessoal? Se você gostou, depois manda uma mensagem, né? Dá teu feedback também, que é importante a gente saber, né? Como é que essa live tocou, né? Como é que foi para vocês. Tá, João? Um abraço para todo mundo. Abração, Um abraço, pessoal. Anderson.
Obrigado aí pela atenção, pelo tempo aí, né, conosco nesse sábado à noite. E a gente vai se falando, né? Obrigado.